Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova essa que atinge quase todo o Brasil. Nós falamos para a Rádio Canção Nova AM 1020 de Cachoeira Paulista e São Paulo, Rádio Canção Nova AM 930 Bauru, São Paulo, Rádio Canção Nova do Grande Vale, São José dos Campos e São Paulo, Rádio Canção Nova da Divina Providência, em Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria, em São José do Rio Preto, São Paulo, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Na região do Nordeste, chegamos em Gravatá, em Pernambuco, através da Rádio Canção Nova AM 1480. Vitória da Conquista, na Bahia, Rádio Rural de Natal e Rádio Itabuna, na Bahia. Na região Sul, Rádio Canção Nova em Vacaria, no Rio Grande do Sul, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, e Rádio Canção Nova Nova Esperança, em Nova Esperança, no Paraná. E na região Centro-Oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, em Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, no Distrito Federal, e a Rádio Ativa 1180 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vocês vejam só, toda essa rede de rádio, toda a rede de comunicação que tem a comunidade Canção Nova, atingindo quase todos os países do mundo inteiro, através da internet, através das ondas de TV e através da rádio, absolutamente sem patrocínio comercial. Não existe um patrocinador comercial para esse programa Mais Saúde, para todos os programas da rede da Canção Nova. Tudo isso é patrocinado, tudo isso é financiado pela ação de você, patrocinador, de você, sócio colaborador, de nós, que através do boleto, através das doações espontâneas, ou através das compras dos nossos livros, dos nossos produtos de evangelização, é isso que financia, é daí que vem o financiamento para toda essa rede de Canção Nova de comunicação. Hoje o programa Mais Saúde é um programa especial. Hoje aqui trago um ilustre professor, um ilustre pesquisador, que é do Instituto do Coração, uma pessoa de grande renome internacional, inclusive, e um sujeito que sempre está buscando o interesse de encontrar soluções importantes para a saúde das pessoas. Está aqui comigo o professor Dr. Raul Cavalcante Maranhão, que ele é um médico endocrinologista, ele é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e é diretor do Laboratório de Lípides do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Maranhão, ele tem, além desse currículo, ele tem uma importância muito grande, porque ele foi um dos primeiros pesquisadores aqui no Brasil a tentar, a encontrar uma solução para o tratamento do câncer. Que realmente ele desenvolveu nas suas pesquisas uma metodologia tão importante, tão interessante, e começou já há muitos anos atrás, inclusive foi objetivo de toda a mídia secular aí, quando ele lançou uma ideia de como abordar, de mudar um pouquinho a terapêutica do câncer. Mas não é só isso que nós vamos falar aqui não. Hoje o assunto especial é sobre os problemas das gorduras do sangue, do colesterol, onde ele realmente é expert no assunto. Boa tarde, Maranhão, muito obrigado por você ter vindo aqui, realmente dispor aí sua uma horinha aí de sábado, né, tranquilo, que você podia estar descansando em casa, tranquilo, mas essa colaboração é muito importante, porque isso vai chegar a esses confins todos do Brasil, levando informação, que é aquela informação que as pessoas não têm, né? Realmente. Boa tarde, Roque. Boa tarde, ouvintes. É realmente uma satisfação estar nesse programa, discutindo assuntos de saúde e que são muito importantes para o bem-estar da população. Mas, Raul, me diga o seguinte, vamos começar por aquilo que nós estávamos conversando aqui em off. Você, há alguns anos atrás, você foi objetivo da mídia toda, porque você conseguiu desenvolver uma tecnologia muito importante no tratamento, no auxílio do tratamento do câncer, né? E a coisa parece que vem progredindo, né, Raul?
Realmente, foi uma descoberta no início quase que acidental. Nós somos especialistas em metabolismo de lípides, em colesterol. E nós, ao estudarmos propriedades de partículas que transportam o colesterol na circulação, nós descobrimos que se você fizer uma partícula artificialmente, uma partícula de colesterol, são partículas muito pequenas, você só consegue vê-las na microscopia eletrônica com aumento de dezenas de milhares de vezes. E a gente descobriu que se a gente fizer essa partícula que existe naturalmente na circulação, se a gente fazê-las artificialmente no laboratório e injetarmos na corrente sanguínea, elas têm um tropismo pelo tecido do câncer, pelos tumores malignos. Isso aí foi uma propriedade que nós descobrimos, e então veio logo assim, em seguida a ideia de colocar os quimioterápicos anticâncer no interior da partícula, injetá-las na circulação e com isso concentrá-las nos chamados tecidos neoplásicos, ou seja, os tecidos malignos. Eu sei, isso que é o espetacular de toda essa descoberta sua, porque realmente, para o povo todo entender um pouco mais, quer dizer, você partiu do princípio que, sabendo que o colesterol ele é importante para o metabolismo das células de maneira geral. Exato. Por que acontece isso? Porque as células cancerígenas, elas precisam se dividir a todo momento, elas invadem o organismo, elas têm uma capacidade de multiplicação muito grande. E para fazer isso, elas precisam de lípides, como os fosfolípides, o colesterol, que compõem a membrana da célula, aquelas membranas que envolvem e dão a identidade da célula. Então, a cada divisão que a célula faça, ela precisa duplicar todo o estoque de membranas. Então essas células ficam com a grande avidez pelo colesterol. E no momento em que se coloca o colesterol, ela tende a trazer para dentro esse colesterol. E essa foi realmente o mecanismo. Tem receptores nas células que puxam, seguram a partícula e trazem para dentro. Esses receptores são muito aumentados na célula cancerosa comparados com as células normais. E você grudou o colesterol com uma substância que vai matar a célula, na verdade. Exatamente. Então é uma espécie de cavalo de Troia. Você coloca o quimioterápico, a substância, a droga que combate o colesterol na partícula, e a célula cancerosa engole a partícula com a sua carga letal, que é, no caso, quimioterápico. Você vê, isso é fantástico, né? Fantástico, porque você vai direto no assunto. Com isso, a dose dos remédios é muito menor, né, Maranhão? Isso aí é sempre a discussão. Reduzir a dose ou aproveitar a oportunidade de que a toxicidade da droga é reduzida para aumentar a dose. Isso aí foi uma discussão que houve sempre no início. Mas o fato é que quando se dá doses altas, até maiores do que a que se usa na quimioterapia, os efeitos colaterais, a toxicidade dessas drogas é reduzida de uma maneira fantástica. Mas isso realmente, isso que é importante, né? Esses nós fizemos inicialmente, foram experiências em animais, em ratos, em camundongos. Depois se passou para as experiências clínicas e desde o início se notava essa propriedade. Quer dizer, a droga não perde o seu efeito anticâncer, às vezes até aumentado, mas os efeitos tóxicos são reduzidos de tal forma que os pacientes não perdem um fio de cabelo, aquela alopecia, é terrível, a perda de cabelo que é tão traumática psicologicamente, principalmente nas mulheres, não acontece. Mas o que é mais importante, que é a toxicidade
a medula óssea, as células que produzem sangue, as células que produzem os glóbulos brancos que defendem organismos, são todas protegidas. Não acontece, a redução de toxicidade é enorme. Aquela mucosite toda. Exato, que é todo terrível, aquele né? desconforto, náuseas, vômitos, tudo isso é reduzido de uma maneira radical. Isso está sendo produzido já a nível de clínico, já começou a mexer com isso? Veja o que acontece. Essa é uma descoberta aí dos inícios do início dos anos 90. A primeira publicação foi entre 94, 92 na Brazilian Journal, depois em 94 na Cancer Research, que a Cancer Research é uma revista super importante na área oncológica. E nessa época o Brasil, a situação de pesquisa do Brasil ainda estava muito incipiente. De lá para cá melhorou muito, houve destinações orçamentárias de verbas muito maiores para pesquisa, mas naquela época a coisa ainda era muito incipiente. A própria indústria nacional, a indústria farmacêutica nacional, que só agora, nesses anos, começa a se desenvolver, começa a se engajar com inovação. Naquela época não existia nada disso. Então o projeto, em função disso, e havia grandes problemas técnicos também a serem resolvidos. E nessa sequência as coisas atrasaram. No momento, por exemplo, nós estamos fazendo tratamentos experimentais com pacientes oncológicos de tumor sólido no Hospital Pérola Byton. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É um hospital dirigido pelo Dr. Gebrim. E nós temos uma colaboração importante, o professor Roberto Egg, que coordena esse projeto, está sendo objeto de uma tese de doutorado. E é uma grande esperança, exato, né, no tratamento. Em que se fazem tratamentos para câncer de mama e é feita a avaliação dos tratamentos. Sendo que a gente já documentou muito bem o aspecto toxicológico, mas agora precisa ainda um esforço muito grande para mostrar eventualmente a superioridade do tratamento em relação à ação anticâncer per se. Mas é uma grande esperança, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a gente vai ter novidades nessa. Eu queria também no Instituto Vieira de Carvalho, da Santa Casa, aqui em São Paulo, também conduzido pela doutora Silvia Graziani, oncologista, está sendo feito outro grande estudo clínico de tratamento de pacientes com câncer também. Os resultados são muito promissores. Bom, quem sabe um dia você volte aqui, né, trazer os resultados positivos e a aplicação clínica disso tudo. Mas, Maranhão, você é chefe dos lípides, né? Vamos falar. Você deu uma aula maravilhosa lá no INCOR sobre lípides e toda essa sua pesquisa que você faz. Mas vamos falar um pouquinho de colesterol? Vamos baixar um pouco o nível da sua conversa, que você é um cientista, pô, diferente. Esse povo quer ouvir, está ávido para conhecer. Fale um pouquinho de colesterol. O que você quer que esse povo entenda do colesterol? Porque todo mundo é preocupado hoje, né? O colesterol é o maior fator de risco para a doença cardiovascular? Exatamente. Quer dizer, o colesterol tem vários aspectos do colesterol. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. O colesterol ruim é chamado LDL, o colesterol bom HDL. Então veja o que acontece. O colesterol ruim, você na alimentação, você ingere as gorduras, você ingere colesterol de fonte... o colesterol é sempre de fonte animal. O reino vegetal não tem colesterol. Então as comidas do reino animal tem colesterol. Mas mais importante ainda que o conteúdo de colesterol são as gorduras em si, as gorduras saturadas. E essas gorduras que existem nas carnes vermelhas, em toucinho, em manteiga, e vai por aí, é uma lista enorme. Essas gorduras que realmente esse indivíduo come
muito proporcionalmente na sua dieta, levam ao aumento do colesterol. E essas gorduras, elas são muito frequentes na dieta, na alimentação ocidental, né? Exatamente. Que é o grande problema, né? Que é carne e exatamente. esses produtos derivados de essas gorduras hidrogenadas, né? Há pouco tempo nós publicamos um trabalho numa revista de nutrição internacional em que a gente mostrava que a dieta vegetariana ela é mais favorável do ponto de vista da regulação do colesterol do que a dieta que se chama onívora, ou seja, onde se come de tudo e as carnes. Isso aí tem muito a ver, veja só, tem um grupo de adventistas, tem um grupo que estuda só os adventistas, né? Os adventistas que são absolutamente vegetarianos, né? E a incidência de aumento de colesterol é menor nesse grupo. Exatamente. Nós, nessa pesquisa, nós usamos exatamente, foram listados pessoas da igreja e que tem essa dieta até rigorosa, né? Um grupo de indivíduos chamados veganos, ou seja, né? eles nada que tem origem animal eles ingerem. Nada. Exatamente. E o que nós verificamos é que realmente esses indivíduos têm uma capacidade maior de retirar da circulação com mais eficiência, com mais velocidade, o colesterol ruim, o LDL, o que a gente chama de remanescente de quilomicron também. Isso é mais complexo, mas essas partículas que, quando se acumulam na circulação, quando elas são retiradas lentamente, elas provocam a doença cardíaca. Agora, Maranhão, muita gente chega e fala, mas doutor, eu sou magro, não como tanta carne vermelha, não tenho nada, eu tenho uma dieta saudável, faço ginástica e meu colesterol sempre está alto. Pois é, aí são vários aspectos, todo problema é complexo. Então, tem um percentual de pessoas na população que tem defeitos genéticos. Nós havíamos falado, por exemplo, desses receptores que colocam colesterol para dentro das células. Existe um defeito que é chamado hipercolesterolemia familiar, é um nome comprido, como vocês veem, e esses indivíduos, eles têm problemas nos receptores. Então, eles podem ser magros ou gordos ou como for, eles têm esse problema herdado geneticamente. Então, eles não conseguem colocar a LDL, ou seja, o colesterol ruim, para dentro da célula para ser eliminado para o fígado, por exemplo, e esse colesterol é eliminado normalmente pela bile. Eles não conseguem fazer isso com eficiência. Resultado, o colesterol se acumula na circulação, e com isso há uma predisposição grande para desenvolver a doença cardiovascular. Mas veja, a grande maioria tem o metabolismo normal, os processos que estão envolvidos são normais. Mas aí, se você sobrecarrega o organismo com uma dieta muito rica em gordura saturada, principalmente também colesterol, você então começa a ter um acúmulo, a ter problemas, até mesmo quando você tem uma máquina de regulação do colesterol em boas condições, vamos dizer assim. É porque a gente vê na clínica, né? Realmente que tem indivíduos que, por mais que façam dieta, tudo, você sabe que parece que 30% só do colesterol que vem de fora, né? Que você produz 70% do seu colesterol. Realmente, quando o indivíduo tem problemas genéticos, além da dieta, ele tem que tomar remédio. Não tem precisa jeito, ser tratado, não tem jeito. Sim, mas ele tem que tomar remédio, isso é importante. Ele não tem que tomar remédio durante alguns meses até ficar bom. Ele tem que tomar remédios a vida toda. Porque é um defeito. Isso é fundamental. A pessoa não pode descuidar do tratamento. Porque todo mundo acha que é como se fosse uma gripe, né? Você toma o remédio, melhorou a gripe e para. Fala, meus níveis de colesterol estão em ordem, então vou parar de tomar o remédio. Exatamente. Errado, né? E olha, é o seguinte, quando eu comecei na clínica, para esses problemas genéticos, esses problemas hereditários, havia uma dificuldade muito grande de se tratar. Era terrível, as dietas eram de um rigor, os recursos de tratamento eram parcos, os medicamentos, era difícil. Então,
Depois veio uma grande medicação que foram as estatinas. As estatinas fizeram toda uma diferença, toda uma evolução no campo. São drogas muito eficientes, e depois houve uma outra geração de desenvolvimento de outra classe de drogas também, que são os fibratos. Então, com isso, atualmente o médico tem um arsenal de drogas terapêuticos para tratar o problema, que é muito eficiente. As pessoas precisam só tomar consciência da existência do seu problema e ter dar uma ênfase grande ao tratamento. Esse é o objetivo do Mais Saúde. Um dos objetivos é esse. Porque, se você vê, existe uma resistência muito grande da população, do paciente, quando você dá uma medicação assim, né? Doutor, eu vou ficar dependente do remédio, sabe? Essa pergunta que a gente vê no consultório. E é importante o que você está falando, Maranhão, que o pessoal que está ouvindo a gente, sabe, aquelas pessoas que não têm acesso à informação, que vai às vezes no posto de saúde, e às vezes o coitado do paciente, o médico não olha nem na cara do fulano, né? Que é muito comum, às vezes os colegas nossos, nós podemos falar, né, da nossa profissão, a gente vê os colegas às vezes não tem atenção, e às vezes não tem muito tempo de ficar explicando muito. Então isso a gente tenta preencher esse espaço explicando isso. Então o que você falou é importante. Se você toma remédio para o colesterol, se foi bem indicado, se o médico te receitou, você não pode parar, né? Exatamente, até porque é muito cômodo tomar esses remédios. Esses remédios não tem grande problema. É claro, precisa ser controlado durante o uso, mas são remédios tranquilos. Essa terapêutica é muito tranquila de ser feita. Bom, Maranhão, o tempo passou, nós vamos o primeiro bloco já passou. Você pode você pode passar perguntas, você pode mandar perguntas para cá, fazendo perguntas para o Dr. Maranhão, e ele vai responder depois, através do telefone, operadora 11 20 39 1410, 20 39 1410, através do e-mail maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com, ou através do blog.cançãonova.com/América. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Se sua vida está fria, não tem nenhum sentido, não há motivação. Fique certo que há sempre uma saída. Basta olhar à sua volta e contemplar a criação de Deus. Porque Deus me ama, God lives in me. Deus me ama, God loves me. Sua vida está fria, não tem nenhum sentido, não há motivação. Fique certo que há sempre uma saída. Basta olhar à sua volta e contemplar a criação de Deus. Porque Deus me ama, God lives in me. Deus me ama, God loves me. Deus me ama, God lives in me. Deus me ama, God loves me. Não importa o país de onde você veio, ou a língua que prefere falar, o que conta é você sempre pensar e poder dizer comigo outra vez: Deus me ama, God lives in me. Deus me ama, God loves me. Oh, everybody! Deus me ama, God lives in me. Deus me ama, God loves me.
Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Dia 7 de novembro, a Canção Nova espera por você para mais uma vigília de oração. Vigília de oração. A partir das 10 da noite, uma programação especial. Será na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso, 199, próximo ao metrô Penha, em São Paulo. Presença de Padre Adriano Zandoná, Padre Wagner Ferreira e Nando Mendes. Vigília Canção Nova, uma experiência com o agir de Deus que muda a nossa vida. Informações 11 3382 9800. Pregue o Evangelho em todo tempo. Em todo tempo. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. São Francisco de Assis. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Aqui na América você confere de segunda a sexta-feira os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Notícias da última hora. Notícias da última hora. Jornalismo com a marca da Rádio América. América. 12h59. A vida consagrada é feita de pessoas que vivem a graça de Deus com total dedicação aos necessitados. Na formação dos jovens, no cuidado aos doentes, na atenção às pessoas abandonadas. É este o modo mais concreto de imitar o Senhor. Ide, levai o fogo do meu espírito até os confins da terra. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta, esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de Rádio. Quem está aqui comigo presente hoje é o professor Dr. Raul Cavalcante Maranhão, que é médico endocrinologista, é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Lípides do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bom, Maranhão, acho que o assunto sobre colesterol é importante, né, esse povo saber. Agora, o que você está desenvolvendo, o que você está estudando, o que você está inovando nesse aspecto sobre os lípides? Bom, aí tem, sobre os lípides, tem o outro lado da história. Nós havíamos falado então do colesterol ruim, principalmente, que é LDL, aquele colesterol que sobe na circulação quando se ingere gordura saturada, numa dieta em que há muita carne vermelha e muita gordura. Agora veja, existe um outro colesterol, e esse é um colesterol, é um negócio mais difícil, mais complicado, que é o bom colesterol, que é o chamado colesterol de HDL.
Então são siglas em inglês que não é preciso entrar no significado deles, mas é importante saber isso. Quando se faz um exame de laboratório, então tem um colesterol de LDL, que é o colesterol ruim, e tem o colesterol bom, que é o colesterol de HDL. Então, enquanto que o colesterol ruim, quanto mais alto, pior, com colesterol bom, que é o colesterol de HDL, é o contrário. Quanto mais alto, melhor. Melhor em termos da possibilidade de se ter complicações como a doença coronária e outras doenças circulatórias, inclusive cerebrais, de vasos periféricos e tudo mais. O processo que se chama de aterosclerose, que é basicamente uma obstrução das artérias. Então, existe o colesterol bom, que é o colesterol de HDL, é muito mais complicado de avaliar, porque não é só uma questão de quantidade. Fazer esse colesterol aumentar, fazer com que a HDL funcione melhor na sua ação protetora é muito mais complicado. Essa é uma linha que a gente tem se dedicado ultimamente, de entender um pouco melhor o problema do colesterol bom. Porque tem muita gente que fica tentando aumentar o HDL, né? Porque o colesterol, o ideal seria aumentar isso. E às vezes as pessoas veem soluções mágicas para aumentar o HDL. E não existe, né? Nada assim. O exercício físico a gente sabe que melhora, né? O pouquinho do vinho, né? Vermelho, lá o vinho seco, né? Uhum. Mas não existe um remédio para isso ainda, né, Maranhão? Exatamente. Os remédios que se tentaram, eles que foram, por exemplo, os inibidores de CTP, que é uma sigla, que é uma proteína que mexe, que faz com que a HDL... esses inibidores dessa proteína fazem com que a HDL aumente. E até agora os remédios não passaram da fase clínica, 2 deles foram inclusive cancelados enquanto estavam sendo testados, porque até prejudicavam o doente. Então esse problema de aumentar a HDL é muito complexo. A HDL, ela tem uma série de funções na circulação. Ela procura reparar a artéria, ela faz uma série de coisas benéficas para proteger a artéria de obstrução do problema da aterosclerose. Ela tem muitas funções. Ela é um antioxidante, ela dilata os vasos, ela tem ação inclusive de evitar a formação de trombos, ela tem várias ações benéficas. E ela tira o colesterol das células, ela não deixa o colesterol se acumular na artéria e em outros tecidos, ela promove a saída do colesterol para ser eliminado pelo fígado, pela bile. Então essa é muito complexa a HDL. E você falou realmente muito bem, o exercício, principalmente o exercício mais intenso, aumenta a HDL, é um dos mecanismos pelo qual o exercício é benéfico. A ingesta de vinho, mas o tratamento em si ainda é complicado. Não tem nada. Porque a gente precisa ver que não é só uma questão de aumentar a HDL, e essas drogas que aumentaram a HDL não foram bem sucedidas. É uma questão de fazer a HDL funcionar melhor na sua ação protetora. Agora, Maranhão, e com o envelhecimento? A pessoa vai envelhecendo, o que acontece com a HDL? Pois é. Isso é uma coisa fascinante, que nós estamos inclusive conversando com alguns colegas, como o Dr. Pierre, lá do INCOR, para a gente dirigir um pouco para esse lado. A HDL é um marcador de longevidade, é um dos poucos marcadores de longevidade, ou seja, quando se pega indivíduos centenários, pessoas que vivem, que têm uma vida mais longa, o que se verifica, elas tendem a ter um HDL mais alto. Mas aí a grande pergunta é a função da HDL, como é que ela fica, o que tem de característico aí? Será que tem alguma coisa maior na HDL que propulsiona a longevidade, uma vida mais longa e com menos problemas? Então esse HDL pode ser um dos alvos da pesquisa, da longevidade e do bom viver
na idade avançada. Seguramente, porque toda essa função do HDL, né, que é multifuncional, que não é só o lixeiro do organismo, como lixeiro do colesterol, como a gente falava, não é? Tem outras funções importantes. Então, seguramente deve ter alguma coisa mexendo. Agora, e é claro, você sabe, nós temos você está falando de uma dimensão física do organismo, né? Agora, é claro, o organismo é todo um contexto, né? Você tem o lado físico, você tem o lado psíquico, você tem o lado espiritual, tudo envolvido nessa história. Claro. Então, a longevidade, quer dizer, isso deve ser uma coisa multifatorial. Por que indivíduos, por exemplo, de uma determinada cidade do Rio Grande do Sul, Veranópolis, por exemplo, né, que é muito conhecido, né, que tem uma longevidade enorme aqui no Brasil. Por que aqueles indivíduos? Será que tem fator genético? Será que tem fator de alimentação? Será que tem? Quer dizer, tudo é um contexto, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a HDL realmente é um marcador, né? Exatamente. É que quando você faz pesquisa, quando você está atrás das coisas, você procura se centrar em alguns pontos. Você tem que ter Então, como eu sou especialista em lípides, eu procuro coisas ligadas a lípides que possam proporcionar uma coisa melhor saúde, tangível, uma maior né? longevidade. E é tangível, né? Você pode medir. Porque está médio, né? está lá. Porque o resto é um conjunto de fatores que é muito difícil avaliar. Agora, Maranhão, tem alguma relação do HDL com, por exemplo, com Alzheimer, com demências? Existe alguma coisa já? Isso é exatamente uma pesquisa que nós estamos programando. Existe, na verdade, uma proteína que é chamada ApoE, o nome dessa proteína, que uma forma dessas proteínas está ligada ao Alzheimer. É chamada ApoE4. Essa proteína, por exemplo, existe na HDL também. E é toda uma curiosidade, agora que a pesquisa está se movendo nessa direção, na direção das demências e doenças como a doença de Alzheimer, para saber o que existe nos lípides, no transporte de lípides, de colesterol, de bom colesterol e tudo em relação ao Alzheimer, em relação às lipoproteínas. Nós, na verdade, em conjunto com o Dr. Caramelli, nós há muito tempo atrás, nós já publicamos um artigo em que a gente dizia que uma proteína que está ligada com colesterol, que é a ApoB, nos pacientes de Alzheimer, ela está aumentada. Esse trabalho, ultimamente, ele tem sido bastante citado, com uma espécie de pessoal, de repente, começou a descobrir isso também. E começaram a usar a estatina como preventivo de Alzheimer, né? Exatamente. Bom, hoje em dia a estatina é preventivo de todo, né? Eu acho que... Mas eu acho que esse que é o campo, a importância toda, que eu fico maravilhado com o seu estudo, com a sua linha de pesquisa, porque eu tenho certeza que esse é o caminho, sabe, para se desenvolver, para se descobrir as coisas. Porque você, com essa partícula aí criada no seu laboratório, você pode mimetizar tudo que está acontecendo no organismo, né? E fazer com que essa partícula seja, vamos dizer, o transportador de muito medicamento para dentro da célula, né? Muita resposta por aí. Pois é, exatamente nessa linha que você está falando, se moveu todo um grande esforço de pesquisa no nosso laboratório. No momento em que nós diminuímos drasticamente a toxicidade dessas drogas anticâncer, desses quimioterápicos, nós começamos a pensar na possibilidade de trazer todo esse arsenal para outros campos da medicina, como, por exemplo, a cardiologia, como, por exemplo, a reumatologia, as doenças reumáticas. E esse é um grande esforço que nós estamos fazendo no momento. Por exemplo, nós descobrimos que quando a gente faz com que o coelho se desenvolva aterosclerose, em coelho você consegue, dando colesterol para o coelho comer, ele começa a desenvolver aterosclerose, a obstruir as artérias de uma maneira muito rápida. E nós descobrimos, então nós publicamos isso há poucos anos, em 2008, que quando você coloca uma medicação anticâncer nessa partícula, nessa LDL artificial, nessa partícula de colesterol, e injeta nos coelhos,
que tem aterosclerose, você diminui de uma maneira muito intensa a aterosclerose, as placas de aterosclerose. Isso aí abriu, nos deixou realmente muito excitados para realmente seguir esse caminho E por que acontece? Porque a aterosclerose é um processo também proliferativo como o câncer. Também ele é inflamatório, tem muitas células e há uma multiplicação de células. E ao jogar nas placas essa bomba, porque são medicamentos realmente muito potentes, você consegue atacar o problema. Esses estudos já passaram da experimentação animal para estudos clínicos. No Instituto Dante Pazanese foi feito um primeiro grupo de pacientes, pacientes idosos com ateroma da aorta, que são placas, grandes placas de aterosclerose na artéria aorta. E foi feito um estudo de segurança conduzido pelo Dr. Afonso Chiozaki, o grupo do professor Ibrahim lá no Instituto Dante Pazanese, que já foi concluído e que mostrou que a medicação, essas drogas anticâncer, no caso era o Taxol, a droga, ela é totalmente também, ela não tem quase toxicidade, e então abre a possibilidade agora de introduzir isso em cardiologia. E reduz a placa, né? Reduz as placas. Sim, reduziu bastante a placa. Primeiro a gente mostrou um pouco que previne, agora estão saindo do laboratório dados bastante conclusivos que é realmente uma redução de placa que já está formada mesmo. Ou seja, tem uma ação antiaterosclerótica importante ao diminuir a inflamação. Agora, isso é muito bacana, né? Muito bacana isso. Mas não é qualquer remédio, é usando a sua tecnologia, né? Claro. É importante que o povo entenda, senão... Importante. Inclusive... Porque é totalmente inconcebível você tratar um paciente com doença cardíaca com esse tipo de medicação que é muito tóxico. Pode realmente ocasionar inclusive a morte do paciente. Então precisa de toda uma tecnologia para concentrar a droga lá no sítio onde a ação é requerida, evitar com que ela ataque os órgãos normais. Isso que nós conseguimos. É toda uma disciplina chamada nanotecnologia, que é a tecnologia de fazer essas partículas numa dimensão nano, ou seja, milhões muito reduzido. É espetacular essa tecnologia, eu digo para você, porque o nosso programa é ouvido por profissionais de saúde também, sabe? Então, as pessoas aproveitam aí os colegas que eu trago para cá, para se atualizar também um pouco, porque não é fácil, às vezes a distância dos grandes centros, né, impede das pessoas ficarem sabendo das novidades. Sem dúvida você tem feito um belo trabalho de divulgação de medicina por esse Brasil afora. E essa tecnologia sua é uma coisa espetacular, quer dizer, eu acho que é o caminho da longevidade. Eu acho que, Maranhão, você descobriu a fonte da juventude. O Eldorado foi descoberto por você. Porque... Talvez, né? Não, e é verdade, porque a dado momento que você consegue fazer com que melhore a possibilidade a função do HDL e que você consiga reduzir placa e tudo mais com o uso dessas drogas cancerígenas que são terríveis, são altamente tóxicas. Se as pessoas puderem usar isso aí tranquilamente, numa boa, você vai reduzir bastante, né? Proporcionando que a pessoa viva mais, mas com boa qualidade de vida, né? São perspectivas. Realmente, na área de câncer, a gente já provou de uma maneira, eu acho que a essa altura já existem dados muito claros, mostrando que realmente a gente está trazendo um progresso muito grande, pela simples redução da toxicidade, sem que haja, no mínimo, uma redução do efeito anticâncer. Agora, ainda em relação à cardiologia, realmente é um início de caminho. A gente tem que ainda explorar esses caminhos, essas trilhas, e realmente são projetos muito difíceis do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico. Mas está indo, né? Então, veja, você que está nos ouvindo agora, você pode mandar suas perguntas para nós através do nosso e-mail, que é maissaude@radioamericana.com.br.
cançãonova.com, mais saúde@cançãonova.com. Através do telefone você pode ligar para cá e deixar sua pergunta, operadora 11 2039 1410, e você pode se comunicar conosco através do Twitter /América. Você pode mandar um SMS também através do seu celular. Você escreve CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, o seu nome, o lugar onde você está acompanhando a rádio, e mande para 49.400. CNSP, espaço, escreve a mensagem, põe o seu nome, de onde você é, e manda para 49.400. Dessa forma você vai receber a sua resposta, você vai ser respondido e você vai estar aprendendo um pouquinho, né? Principalmente sobre os lípides, que são extremamente importantes para a nossa vida, não é, Maranhão? Sem dúvida. Mas, Maranhão, continuando, e os triglicérides, como é que fica nessa história? Que o sujeito fala, bom, eu tenho meu colesterol alto, meu colesterol é normal, doutor, mas meus triglicérides são altos. E hoje, o que a gente vê de gente com triglicéride alto, né? Que é gordinho, barrigudo, né? Colesterol alto, triglicéride alto e esteatose hepática, né? Sem dúvida, e essa é só agora que a comunidade científica, de um tempo para cá, começa a prestar mais atenção no problema da esteatose hepática, que tem repercussões enormes que ainda estão muito pouco avaliadas. Aí você vem a chamada síndrome metabólica, por exemplo, que é um indivíduo que engorda e ele é sedentário, ele tem hábitos de vida muito pouco favoráveis à saúde, e que no fim das contas começa a haver esse problema de hipertensão e doença cardíaca consequente basicamente ao seu hábito de vida. Sim. E no qual a esteatose hepática nesses indivíduos está muito frequente. É muito frequente isso no Brasil. Chega de 20% das pessoas têm essa infiltração gordurosa no fígado. E isso muito está relacionado com, claro, o lado hereditário existe, né? Mas o fator ambiental é extremamente importante, né? E aí vem os seus lípides na história, né? Pois é, e os triglicéridos, eles são bem mais difíceis de repente de tratar do que o colesterol. A própria avaliação, os triglicéridos, os níveis de triglicéridos, a concentração de triglicéridos no sangue, ela varia bem mais, o tratamento não é tão eficiente. Como fator de risco, realmente o colesterol é mais importante. Existem alguns casos em que os triglicéridos vão a alturas enormes, fazem uns picos até de 1.000, de 2.000, e são casos realmente muito difíceis de tratar. E aí tem um problema agudo muito importante, que é o problema da pancreatite, e é preciso ter cuidado, porque senão isso dá um problema no pâncreas, e inflamações no pâncreas, porque o pâncreas tem aquelas enzimas muito poderosas, muito corrosivas, entre aspas, e é um problema clínico muito sério. Mas os triglicéridos estão aumentados nas pessoas que têm dieta errada também, né? Que fazem dieta, alimentação errada. Exato. Mas, doutor, porque aqui a gente entra em todo um capítulo da medicina que se tornou realmente um dos problemas principais de saúde pública, que é o problema da resistência à insulina. Exatamente. São coisas que vão desde o diabetes até situações de pré-diabetes, que são também muito perigosas. Às vezes o indivíduo, sem ser diabético ainda, ele tem coisas de resistência à insulina que já são fatais do ponto de vista cardiovascular. E em vários setores ainda. Hoje eu estava lendo um estudo recente relacionando resistência à insulina até com depressão. Porque a depressão é doença inflamatória também, né? Sem dúvida. É um mecanismo. E o pessoal falava muito de insulina e glicose, e carboidrato. Mas hoje, depois se vai percebendo, depois os lípides entraram na história. Se vê que o diabetes, o problema da resistência à insulina, não é um problema exclusivamente de glicose, também é um problemão em termos de lípidos.
que HDL, por exemplo, o bom colesterol abaixa, sobem os triglicérides. Isso é o que é típico das alterações de lípidos diante da resistência à insulina. E o que cria a resistência à insulina? No momento em que o indivíduo começa a engordar, ele já está começando a ter um problema de resistência à insulina. Então a obesidade também carrega, ela já carrega em si problemas de desregulação metabólica, problemas inflamatórios, predisposições de hormônios, liberação hormonal, que são terríveis. E isso acontece muito, né? Hoje a gente vê no consultório, de cada 10 que chegam, 7 já chegam gordinho, barrigudo, com alteração de colesterol, é muito comum demais isso aí. Uhum. E se o cara fuma ainda, né, complica mais. Pois é um ponto interessante, é um ponto da medicina interessante, porque veja, o tempo todo a humanidade, principalmente em épocas mais recentes, tem tido um ganho de longevidade cada vez mais importante. Então, o indivíduo que vivia, a população que vivia antigamente 45, 50 anos como expectativa média de vida, passou para os 60, 65, 70. E hoje no Brasil 75, né? Exatamente, já estamos nessa faixa. As mulheres têm expectativa melhor de 5, 6 anos. Mas aí o que acontece? De repente você começa pelo processo, pelas coisas de civilização, de ter toda essa facilidade de acesso à comida, diminuição de exercício, diminuição da movimentação diária. Hoje em dia você não vai mais nem ao supermercado, você tecla no computador e tudo chega. Resultado, o que se chega é uma situação que daqui a pouco a expectativa de vida, ao invés de ser dilatada, vai começar a ser reduzida por problemas da civilização. É uma situação que é preciso agora combater para que a gente possa realmente usufruir dos benefícios do progresso tecnológico, e mesmo que a vida seja esticada e você não tenha qualidade de vida, você não está tendo um ganho real. Nem. Bom, Maranhão, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço essa hora que você dedicou aí a esse povo que necessita de saber, de conhecimento. E dizer para você que as portas da Rádio América, da Rede Canção Nova de Rádio, estão abertas a você. Eu agradeço muito, eu curti muito essa conversa com você, Roque. Você é tão inteligente nas suas visões, nas suas perguntas, e realmente foi uma satisfação e um prazer muito grande de estar aqui com você e falar com as pessoas e comunicar um pouco do que a gente tem feito e um pouco também de alerta e pedir realmente que as pessoas se engajem no trabalho de promover a sua própria saúde através de hábitos saudáveis, de práticas saudáveis e atenção médica, e procurar um médico com mais frequência. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que me permitiu que eu entrasse na sua intimidade, que eu entrasse na sua casa, que eu me sentasse no seu sofá, que eu me sentasse à beira do seu fogão para a gente conversar sobre saúde. Eu quero agradecer a Deus de ter permitido que eu pudesse fazer esse programa e quero pedir a proteção e a bênção da minha querida Santinha Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde a todos e até sábado, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Mais Saúde.